Hoje é sexta, 31 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A demora para o John Textor contratar um técnico, ela tem chamado a atenção de todos, principalmente de nós botafoguenses, já que nós queremos um comandante para a temporada de 2025. Porém, eu coloquei ontem aqui no nosso giro de notícias trechos da entrevista que o Alexander Barbosa concedeu após o jogo. E nesta entrevista, o nosso zagueiro falou algo que passou despercebido, acho que por quase todos, mas me chamou a atenção de que o Botafogo tem um jeito de jogar e ele tem que ter esse jeito de jogar. E esse é o X da questão. O Textor está tendo uma procura muito mais ali, digamos que calma para alguns e dentro do tempo dele para o próprio, mas o Botafogo tem a sua característica. Por isso que as contratações estão acontecendo mesmo sem um técnico. O Botafogo não depende de um técnico para montar o seu elenco, e sim tem a sua filosofia. Vou falar sobre isso, claro, é a minha opinião e eu quero saber as opiniões de vocês em nossos comentários. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. O Botafogo, ele ainda não contratou um técnico para a temporada de 2025. O Textor está no mercado, recebeu um não, realmente um não, a respeito de uma oferta que foi a do André Jardine, proposta enviada que foi a para o técnico brasileiro que comandou a América do México, e teve ali outras conversas, mas os treinadores que ele teve diálogos não estão a fim de treinar no futebol brasileiro. Ponto. Mas o que você pode ter de positivo nessas procuras e agregando a entrevista que eu falei em relação ao Alexander Barbosa no começo desse nosso vídeo. O Textor, ele não está querendo contratar por contratar. Quando você vê alguns times aqui no Brasil buscando técnicos, cara, você vê ali buscas aleatórias a respeito de estilos de jogo. Um quer um técnico mais ofensivo, outro quer um técnico mais defensivo, mas se ele recebe um não de um técnico ofensivo, ele busca um defensivo, você não tem uma linha de busca para técnico. Isso é bem claro. E o empresário norte-americano, que é o responsável pela SAF do Botafogo, ele tem a sua linha, quer um jogo ofensivo. Ano passado nós tivemos isso. E o torcedor botafoguense se acostumou com isso. O próprio Alexander Barbosa falou algo mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente as palavras do nosso zagueirão. É de que o Botafogo tem um estilo de jogo, a gente sabe o estilo de jogo, a torcida sabe o estilo de jogo, e a gente tem essa maneira de atuar. Imagine o Botafogo trazendo um técnico que mude totalmente as características. Vou voltar para 2023. Muitos vão concordar e muitos vão discordar. O Bruno Lage, ele tentou mudar a maneira do Botafogo jogar naquele brasileiro. Ele tentou tirar um time que era muito reativo, um time que sabia o famoso sofrer e tinha uma transição muito rápida, para ele tentar fazer um Botafogo que não tinha as peças adequadas para fazer um jogo mais associativo, um time que tentava fazer algo diferente, isso no meio do campeonato. E acabou não dando certo. Você não houve adaptação dos jogadores, era um técnico que também não tinha tanto tesão para trabalhar aqui no futebol brasileiro e acabou dando errado. Ano passado chegou o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, ele pôde implementar aquilo que ele pensava de futebol, desde o primeiro momento. O jogo contra a LDU, ele já pensou no Botafogo super ofensivo, e foi até o final. Claro, em determinados momentos dos jogos, você baixava suas linhas para jogar na transição, que é super normal. Mas a filosofia, aquilo que você queria, o que você pensa de jogo, você tinha uma mentalidade já implementada ali. E deu certo. 2 títulos aqui, Libertadores e Brasileiro. E a partir do momento que você teve esses 2 títulos, o que você tem que começar a fazer? Manter a estrutura. Demorou. O Botafogo Way, que é um estilo que você quer de trocas de passes rápidas, você quer uma aceleração, você quer um time direto, um time que imponha o seu jogo, esse foi o Botafogo Way. O próximo disso. E o Textor, com certeza, está buscando um técnico que queira esse mesmo estilo de jogo. Um time que saiba dominar seus adversários, que saiba conduzir os seus jogos, e você não pode colocar qualquer um. Se nessas escolhas do Textor ele buscar um treinador que tenha uma maneira diferente do que nós possuímos, né, um time que sabe ter uma transição, que sabe ter o controle de bola, que sabe amassar o adversário, aí a gente pode questionar essas atitudes do empresário. Mas se ele achar um técnico que tem em seu DNA
um time ofensivo, um time que saiba conduzir o jogo e que o principal, e não sei se o Textor está olhando isso, que tenha controle de vestiário. O Arthur Jorge, o seu ponto mais forte era o controle do vestiário. Os jogadores o adoravam. E o técnico aqui no Brasil, principalmente lidando com os nossos jogadores, eles precisam ter o controle de vestiário. Não adianta você ser um baita de um técnico em relação a jeito de jogo e você não ter um domínio de vestiário muito bom. Porque senão os atletas aqui não vão comprar o seu barulho. Isso acontece entre 9 em cada 10 técnicos. Já vimos isso N vezes. Mas esse ponto eu não sei se o Textor está atrás. O que ele está atrás, que todos nós sabemos, é de um técnico que enquadre esse jeito ofensivo, que tenha uma maneira de jogar um 4-2-3-1, um 4-3-3, é um time de posse, de aceleração, um time bem vertical, para buscar o que a gente quer, que são títulos nesta temporada. O jogo contra o Fluminense mostrou que o DNA desses atletas que nós temos, se o técnico não fizer besteira, se o técnico tentar ali apenas colocar o seu jeito na maneira que nós temos de jogo, o Botafogo vai continuar muito forte e com seu estilo peculiar. Um time de aceleração, de aproximação, de enfiadas de bola, porque é o jeito dos jogadores, é o jeito do nosso time. E deu para ver isso, porque os caras já têm isso no seu HD. O que não pode acontecer é um técnico querer mudar da água para o vinho. Relembro o que eu falei agora há pouco a respeito do Bruno Lage. E outro ponto que também é muito bom passar para vocês é que o Botafogo está montando o seu elenco sem a participação do técnico. Por quê? O que vale para o nosso clube hoje é a sua filosofia de jogo, é a maneira do Botafogo jogar, é o jeito do Botafogo jogar, é o jeito do Botafogo de ser. E isso é muito importante para a gente, que não dependemos de um técnico, dependemos do quê? De um scout muito bem feito, um scout que trabalha de uma maneira muito honesta, busca jogadores, tenta achar atletas que ninguém está de olho. Hoje, se a gente pega uma média 80%, 85% dos jogadores contratados pelo Botafogo, eles deram certo, porque você tem um critério nas escolhas dentro de um padrão de jogo. O treinador que chegar, seja semana que vem, daqui a 2 semanas, sei lá, quando o Textor terá um treinador pra gente, ele terá um grupo dentro de uma característica do time campeão brasileiro de 2024 e do time campeão da América de 2024. E ele vai poder fazer um trabalho dentro disso. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas que o Botafogo tem uma maneira de ser, uma maneira de jogar, isso ficou bem comprovado. Não sei se domingo vai dar certo contra o Flamengo, porque cada jogo é seu jogo e a gente vai pegar um adversário que também gosta da posse de bola. O Felipe Luiz é um técnico que também pensa nesse jogo associativo, de aproximação, um time que quer ser protagonista, e o Botafogo quer ser protagonista também. Vai ser um duelo legal, de dois times que querem o protagonismo da bola. E a gente tem que procurar um técnico que saiba o que é o protagonismo, que saiba fazer esse protagonismo funcionar. Quem for assumir o nosso clube tem que ter esse trabalho, de colocar o Botafogo sempre como protagonista da pelota. A pelota tem que ser sempre nossa. E os adversários precisam correr atrás dela. Que o Textor saiba escolher esse profissional. Tá demorando, já deveríamos ter um técnico. Isso me incomoda muito, da gente não ter um comandante. Mas, como todos nós falamos, confiamos no John Textor. Beijos, fiquem com Deus. Volto por volta das 2, 3 horas com o nosso café da tarde, almoço, depende também do dia. Se tivermos algumas novidades, posso voltar antes. Vamos aqui apurar coisas para vocês. E à noite, nosso Noite Alvinegra. Aqui esse foi mais um vídeo opinativo para vocês. Eu quero saber as opiniões dos amigos aqui do nosso canal, no nosso comentário. Valeu, fui. Fogo neles, valeu.